Na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Trânsito, através do secretário, através da Nádia Sudário, engenheira de trânsito, reuniu aí o grupo de mobilidade urbana para discutir algumas demandas da cidade de Araguari em relação à sinalização e outras demandas que a população acaba pedindo aí. Nós temos aí, Nádia, essa reunião importante, muitos pedidos na cidade de sinalização de trânsito, apresentado aí alguns problemas, e essa reunião é justamente para um alinhamento aí, juntamente com toda a equipe, não é isso? Isso. Grata pela oportunidade, né, de estar colocando o trabalho do Núcleo de Mobilidade Urbana, que é composto por técnicos da Secretaria de Trânsito e Transportes e Mobilidade, bem como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o CREA Minas. Tem um representante também hoje, né, das associações aí de bairros, um representante da comunidade que tem ajudado a construir um trânsito mais seguro. Por mais que a Secretaria de Trânsito seja meramente técnica, né, a gente tem que atender o anseio popular dentro dos parâmetros técnicos, e essas reuniões com o núcleo são reuniões de apresentação dessas demandas, tanto técnicas quanto populares, para a gente chegar num denominador comum e, a partir de então, das deliberações, partir para a próxima fase, que são a construção dos projetos, para daí após as suas execuções. Quais são as maiores demandas hoje, Nádia? Inclusive, um dos maiores problemas aqui, Rua Iambus, com a Rua Vereador Geraldo Teodoro da Silva. Sim, nós temos hoje em pauta a questão dos veículos pesados lá no bairro Novo Horizonte, que a gente está compartilhando as ações práticas, mediante também algumas demandas do próprio Ministério Público, né, do anseio popular na localidade, e acaba impactando o tráfego de veículos, que é extremamente importante para o nosso município, mas a gente precisa deliberar e regulamentar, né, as vias de acesso desses veículos longos. Nós temos também a questão de avançar nas planilhas semafóricas, né, que hoje a gente tem as sinalizações na Avenida Tiradentes, atualmente está lá na Avenida Teodolina, e a gente tem alguns locais potenciais em função do fluxo, da seriedade, né, para deliberar. E a Rua Iambus com a Geraldo Teodoro é um ponto que está sendo discutido aqui, da possibilidade de retirada de uma mão de direção, no sentido até de otimizar os tempos, né? E a gente tem a questão ali da Joaquim Barbosa, da Rua Coromandel, aquele circuito ali do bairro Amorim, que vai ser previamente estudado e analisado algumas intervenções, para a partir de então a gente partir para alguma execução, no sentido primeiro de manter a segurança viária. Foi levantada aqui uma situação também de obras que são realizadas na cidade. Às vezes a falta de comunicação de uma secretaria com a outra, e inclusive envolvendo o trânsito. Isso acaba, às vezes, dificultando, criando aí algumas situações que poderiam ser evitadas através da comunicação melhor, se fosse feito? Sim, o núcleo ele surge nesse sentido, né, de afinar esse diálogo tanto com a sociedade quanto com o próprio Poder Executivo, porque hoje a competência estabelecida no próprio Código de Trânsito, que a sinalização é obrigação, né, por parte do empreendedor ou do executante da obra. Só que a secretaria, ela tem a jurisdição sobre a via, então precisa haver esse diálogo de forma a sinalizar devidamente essas intervenções na via pública para evitar os acidentes, né? Então, às vezes, uma placa mal dimensionada, um cone muito próximo da área de interdição, acaba podendo virar um acidente aí. Então, a gente preza por essa segurança. Então, esses alinhamentos, a comunicação de 15 dias, principalmente na questão da interdição de via, a gente pede 15 dias para ter esse alinhamento, verificar se tem pessoal disponível, material disponível, né? Bem como verificar a possibilidade, por exemplo, de alterar a rota do transporte coletivo dentro do parâmetro de segurança. Então, a gente pede esses dias de antecedência para fazer esses alinhamentos. Não é que a secretaria tenha colocado dificuldades, muito pelo contrário, a gente preza pela segurança dos usuários. Nádia, é importante aí a gente ressaltar aqui que o núcleo sempre está reunindo para discutir essas demandas da população, e sempre que há um pedido, o núcleo acaba reunindo para estar deliberando, planejando essas ações na cidade? Sim, tem alguns pedidos, né, pontuais, do tipo redutor de velocidade na rua tal, em frente número tal, que a gente já sabe que dentro do parâmetro técnico já não é possível. Então, a gente já responde ao solicitante
Agora, outras solicitações, né, maiores, a gente sempre reúne para verificar, inclusive, o que é o entendimento do Corpo de Bombeiros, que trabalha justamente com socorro, né, o que ele entende, por parte da fiscalização, a Polícia Militar, o que ela entende que seja necessário e possível fazer dentro da técnica. Então, esse núcleo afina todas essas possibilidades do anseio popular e da questão técnica. Onde e quando pode ser atendido, por exemplo, essa questão que você disse, que é uma situação mais difícil, redutores de velocidades, talvez uma passagem elevatória de pedestre, como é que é feito isso? Então, a gente orienta sempre a população a dar entrada no requerimento, né, via protocolo geral, até para esse documento não se perder, ter um número de processo e o próprio requerente acompanhar. Se já houve uma análise prévia, se já passou pela reunião do núcleo, se a resposta for negativa, por que é negativo, né? Quais os parâmetros técnicos que não é possível atender a solicitação. Então, a gente pede que seja documental, justamente para não se perder nem o assunto e nem o direito de resposta do cidadão. Para fechar, Nádia, a gente teve algumas reclamações sobre a questão das proximidades do bairro Vieno. Está sendo construído ali um residencial, existe ali um trevo e que ainda não foi sinalizado ali. Isso já foi discutido também dentro do núcleo? Então, de posse desse assunto, na própria sexta-feira, os membros da secretaria verificaram junto à Secretaria de Obras, né, porque tem vários empreendimentos ali no entorno, e me parece, né, não posso afirmar, mas há uma ação mitigadora do impacto que esses empreendimentos vão, né, impactar ali nessa região, e ainda tem o trecho rodoviário de acesso ao Amanhece. Então, quando da construção desses loteamentos, houve aí uma medida mitigadora, né, para diminuir esse impacto, onde os empresários dessas áreas fariam, em contrapartida, essa intervenção viária, que é um circuito ali de entrada e saída no bairro, onde tanto a execução quanto a sinalização, a princípio, é do empreendedor. Mas a gente está acompanhando de perto essa ação, né, e o que for possível ser feito aí por parte da Secretaria de Trânsito, a gente já está mapeando o local e, inclusive, tem que acompanhar, né, as ações aí desse empreendedor. Tanto é que o trecho e aquela intervenção possivelmente passou pelo DR, né, que é a jurisdição ali desse órgão, e a gente, em contrapartida, aí, em conjunto, a gente vai estabelecer ali algumas ações melhores para essa sinalização mesmo e acompanhar de quem de fato é a competência, né? E a Secretaria de Trânsito aí está à disposição de todos vocês. Bom, quase 2 horas aqui de reunião e vale ressaltar que ainda tem alguns assuntos, né? Sim, sim. São vários assuntos ainda, inclusive a instalação de alguns obstáculos na calçada pública, né? Porque hoje a gente não tem regulamentado, como exemplo, aqueles trilhos ou outro obstáculo, ou um cano de PVC com concreto, né, que a população erroneamente instala na sua calçada e pode impactar e gerar até um acidente, né? Eu já vi uma criança tendo uma lesão grave porque bateu a cabeça quando caiu da bicicleta nesse tipo de obstáculo. Então, assim, a gente está discutindo agora a questão de ser regulamentado ou não ser, né, dentro dos parâmetros do Código de Trânsito, do CONTRAN. E, obviamente, se o morador colocou esse obstáculo, alguma coisa, né, gerou isso. Então, a gente tem que verificar se é o veículo pesado que está no raio de giro ali, quebrando a calçada. Então, alinhar esses aspectos, regulamentar esse assunto e tornar público, né, para que a comunidade, se for aprovado, vai ter que fazer dentro de alguns parâmetros. Obrigado, Nádia. Eu agradeço.